Tá aí, 13 horas e 17 minutos, chegou o nosso momento de reflexão aqui na Rádio Turvativa FM 87,9. Queria falar um pouquinho a respeito de família essa semana com você. Queria que você estivesse prestando atenção aí nesses dias, agora até sexta-feira, que nós vamos estar sempre voltados ao tema família. E hoje eu queria falar especialmente sobre casamento. Como enfrentar um casamento sem desistir? Casamento. Algo que a gente sonha por muito e muito tempo, depois a gente conclui e aí parece que não é bem aquilo que a gente queria. Ou a família nossa, ela tem sido atacada, a família tem sido vigorosamente atacada pelas filosofias modernas e pós-modernas. Os fundamentos têm sido destruídos. E aí, se a gente observar em Salmos capítulo 11, verso 3, vai dizer o seguinte: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós estamos vivendo no meio da era pós-moderna, onde os valores absolutos das Escrituras não estão sendo observados, mas repudiados. O que nós temos não é apenas um comportamento imoral, mas a perda de critérios morais. Nós estamos enfrentando não apenas um colapso, mas um colapso de significativo. Não há mais verdade absoluta. As pessoas estão repudiando aquilo que a palavra de Deus tem falado. Para se ter ideia, a crise no casamento é tão grande, é tão imensa, que hoje, segundo as pesquisas divulgadas, hoje 65% dos maridos e 55% das esposas têm sido infiel. Maridos e esposas até 40 anos de idade. 65% dos maridos e 55% das esposas têm sido infiéis no seu relacionamento. E aí a gente vai falando a respeito disso, a respeito da destruição do casamento. Como a gente pode enfrentar as crises no casamento sem pensar em desistir dele? Primeiro, reconhecendo que o casamento não é uma invenção humana, mas uma instituição divina. O casamento não é um expediente humano. O próprio Deus estabeleceu o casamento, instituiu e ordenou o casamento desde o início da história humana. Você vai encontrar isso em Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. Lá, revela que o casamento nasceu no coração de Deus, quando não havia legisladores, nem leis, nem Estado, nem a igreja. Casamento é um dom de Deus para o homem e para a mulher. 2, reconhecendo a natureza do casamento. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio, em Mateus 19, capítulo 19, versículos 3 e 4, Jesus não discutiu o divórcio antes de falar sobre a natureza do casamento, de acordo com os princípios estabelecidos na própria criação, de acordo com o padrão absoluto de Deus estabelecidos na criação. O casamento é uma invenção divina. Deus é quem criou o casamento e ele estabelece os padrões do casamento. 3, reconhecendo que em Deus podemos superar as crises do casamento sem azedar o nosso coração. Jesus disse para os fariseus que o divórcio nunca foi uma ordenança divina, mas uma permissão. Isso por causa da dureza dos corações. Mateus capítulo 19, versos 7 e 8. O divórcio ocorre porque os corações estão endurecidos. Dureza de coração é a indisposição de obedecer à palavra de Deus. A indisposição de perdoar, de restaurar, de recomeçar o relacionamento conjugal. Concluímos que a igreja precisa dar ênfase às famílias. E as famílias precisam obedecer à palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Casamentos estáveis resultam em famílias, igrejas e sociedade estável. A solução para o casamento e para a família não está nos modelos falidos da sociedade pós-moderna,
mas na eterna e infalível palavra de Deus. O mesmo Deus que instituiu o casamento tem a solução para as crises no casamento. Somente Deus pode curar relações quebradas, trazendo a esperança onde os sonhos já morreram, trazendo vida onde as sombras da morte já escureceram os horizontes, trazendo cura e restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. Que Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja, que Ele cuide de você. Deus tem a solução para o seu